do Datafolha 30 mil pessoas. A gente recebe neste momento aqui no All News, ele sempre vem nos ajudar, ele é especialista, pesquisador, estudioso dessa área da direita e da extrema-direita, ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor João César de Castro Rocha, escritor também. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso All News mais uma vez, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. Vamos lá, o que Bom aconteceu dia. ontem? Bolsonaro perdeu força, o tema, o motivo da manifestação não leva as pessoas para a rua. Como é que o senhor analisa o que aconteceu ontem na manifestação? Fabiola, eu acompanho as manifestações bolsonaristas aqui na Orla de Copacabana, onde eu moro, desde 2018. E já assisti manifestações muito impressionantes. E um ponto que eu quero destacar, não apenas pelo número, manifestações bolsonaristas já encheram aqui em Copacabana do posto 6 até a Bolívar. Isso quer dizer mais ou menos umas 14, 16 quadras. Ontem, não apenas não passaram de 2 quadras as ruas Xavier da Silveira e Bolívar, que são contíguas, mas o que mais me impressionou, porque quando eu participo dessas manifestações, eu vou lá para o meio, junto com os bolsonaristas, converso com eles, fico realmente dentro da manifestação. É que ontem, mais do que apenas o número, que já é eloquente por si só, fiquemos com 20, 30 mil pessoas, vá lá, 400 mil pessoas em nenhuma circunstância. Mais do que apenas o número ter sido baixo, a energia, a determinação, a participação das pessoas foi muito rarefeita. Duas coisas que aconteceram que foi mais presente para quem estava lá. Todos os discursos foram muito breves em comparação às manifestações anteriores. Todos, todos começavam dizendo: serei muito breve, falarei pouco. A razão ficou clara para mim a partir mais ou menos da fala do Silas Malafaia. As pessoas começaram a ir embora, Fabiola. Antes da fala do Bolsonaro, as pessoas começaram a ir embora. Quando o Bolsonaro falou, que foi teoricamente o momento mais importante da manifestação, não havia uma resposta realmente calorosa por parte do público. E houve duas situações que eu filmei que são quase metáforas involuntárias. Em dois momentos, a fala do Bolsonaro foi interrompida porque houve um momento em que uma senhora passou mal, no outro momento um senhor passou mal, e literalmente a fala do Bolsonaro ficou interrompida por 2 longuíssimos minutos. Nessa metáfora involuntária de que o bolsonarismo realmente define. Então isso, para mim, foi muito marcado. Mas me permita uma observação que eu acho importante, Fabiola. É que houve ontem, por parte do discurso do Bolsonaro, uma modificação muito importante. Se não exatamente uma modificação dramática, uma acentuação que demonstra qual será provavelmente a estratégia da extrema-direita para 2026. Já no final do seu discurso, abraçado com a viúva do Clesão, que infelizmente faleceu na Papuda com suas 2 filhas, o Bolsonaro disse assim, literalmente, ele disse: me deem 50% da Câmara e me deem 50% do Senado, que eu mudo o destino do nosso Brasil. Isso é muito importante porque demonstra de maneira clara que o Bolsonaro não conta realisticamente com seu retorno em 2026 para participar da eleição. Ele sabe que ele permanecerá, ele sabe que o mais provável é que ele permaneça inelegível e que ele esteja preso, porque ele provavelmente semana que vem ele já será réu no processo Agora, encaminhado pela Procuradoria-Geral da professor, República. o A professor, ênfase no Senado é que deve nos preocupar. professor, muito rápido, o senhor acha então que esse ato foi bom ou ruim para o Bolsonaro? Foi péssimo, porque deixou claro que ele não consegue mais mobilizar as pessoas e as pessoas que ele consegue mobilizar, ele não consegue mais infundir o mesmo entusiasmo e a mesma determinação das manifestações anteriores. Eu nunca vi uma manifestação não apenas com um número tão pequeno de pessoas, mas as pessoas tão desmotivadas dentro, ali ao lado do Bolsonaro, não havia uma resposta real por parte do público. Isso me parece que é ainda mais significativo. Vai lá, Josias. Ô, professor, uma percepção de que a direita cresceu no Brasil. Isso vem se materializando há alguns anos. Na eleição municipal do ano passado, a leitura generalizada do resultado das urnas foi o de que as urnas premiaram o conservadorismo, né?
O senhor compartilha desse sentimento e acha que está ficando claro, agora mais do que nunca, com essa manifestação, isso ficou ainda mais realçado, de que conservadorismo no Brasil já não se confundia, agora muito menos com bolsonarismo, e isso pode resultar num esvaziamento político do Bolsonaro? Josias, eu acho que essa é a questão-chave. Porque o campo progressista tem que ter muito cuidado ao, entre aspas, celebrar o evidente declínio do Bolsonaro. Cada vez mais o bolsonarismo só sobreviverá se associar às pautas da teologia do domínio de certas denominações evangélicas. Ontem, como ilustração disso, na fala curta do Magno Malta, ao terminar a fala, ele puxou um louvor. E ao puxar o louvor, algo que me surpreendeu, todos os que estavam presentes conheciam o louvor de cor e cantaram junto com o Magno Malta, o que é claramente uma passagem de bastão. Se o bolsonarismo, no passado, era o carro-chefe que trazia votos, o bolsonarismo cada vez mais estará dependente de outras forças. Mas há um ponto que você menciona, Josias, que eu acho que é muito importante assinalar. Celebrar, entre aspas, a decadência óbvia do Bolsonaro pode ser uma ilusão, porque o desaparecimento ou o esmaecimento da figura do Bolsonaro na cena política permitirá à direita e à extrema-direita um movimento novo, que pode ser muito positivo para a direita a médio e a longo prazo, que é libertar-se da tutela do Bolsonaro. Porque, reconheçamos, o Bolsonaro é um político absolutamente devorador de todos os outros. O Bolsonaro não tem consideração com ninguém que esteja próximo a ele, que não seja ele e a família, mas em primeiro lugar o próprio Bolsonaro. E o campo político que mais foi prejudicado no Brasil pela exuberância do bolsonarismo entre 2018 e 2021 foi o campo da direita, Josias. Foi o campo do conservadorismo, que é um campo perfeitamente legítimo. Eles foram o campo da direita e o campo do conservadorismo, que são campos políticos perfeitamente legítimos. Você pode não ser nem de direita nem conservador, mas é um campo político legítimo. Eles foram canibalizados pela extrema-direita bolsonarista e praticamente desapareceram. Agora, com o enfraquecimento da figura do Bolsonaro, a tendência, que pode parecer contra-intuitiva, mas é muito lógica, a tendência é que a direita e o conservadorismo se fortaleçam, porque estarão livres do imã Jair Messias Bolsonaro. Vai lá, professor. Eu queria, o senhor se portou como um repórter, um enviado especial dentro da manifestação, dando o clima da situação lá. Muito a história ao vivo, né? Ele é historiador, ele quer ver a história de perto acontecendo, é isso. Exatamente. Josias, eu estou até bronzeado, olha. Estou vendo aí. Eu queria saber o seguinte, o senhor falou da questão religiosa ali, que as pessoas fizeram a oração junto com o Magno Malta, sabiam de cor e salteado. Se o Malafaia tivesse convocado uma manifestação dos seus adeptos com foco religioso, o senhor acha que teria mais gente ou menos gente do que a atual, que era uma manifestação política? Boa, Thales. O Silas Malafaia não. O Silas Malafaia, eu creio, ele não tem cacife para ele sozinho bancar uma manifestação. Ele pode pagar pelo carro de som, mas o Silas Malafaia atrelou de maneira muito forte a pauta religiosa à figura do Bolsonaro. Por isso ele tende, creio, como projeção de cenário, o Silas Malafaia tende também a cada vez mais perder importância. Mas, se o Nicolas Ferreira tivesse convocado uma manifestação religiosa ou uma manifestação de preocupação religiosa com a situação brasileira, o Nicolas Ferreira teria colocado com facilidade um número muito maior de pessoas na rua. Não o Silas Malafaia, porque o Silas Malafaia subordinou a pauta religiosa à sobrevivência do Bolsonaro. E isso levará a uma decadência muito rápida. Anote o que eu estou dizendo. Mas se fosse o contrário, se fosse uma preocupação religiosa que de alguma medida abraçasse uma causa política, o Nicolas Ferreira, creio, teria colocado mais pessoas nas ruas e com muito mais entusiasmo. Aliás, professor, quando o senhor fala do Nicolas, né, olhando, a gente estava fazendo uma análise agora há pouco sobre o Tarcísio, né, olhando para essas lideranças de direita e de extrema-direita no nosso país, quem o senhor crava que será o novo Bolsonaro, vamos colocar assim? O Tarcísio, como é que o senhor analisa o comportamento dele? O senhor falou agora sobre essa liderança do Nicolas Ferreira.
Quem são os nomes da direita que o senhor vê no futuro aqui do nosso país? No futuro imediato, eu estava escutando o programa, aliás, eu sempre escuto vocês, e eu concordo com a Eba! análise do Josias e do Tales, e com o que o Josias acabou de falar um pouco antes de eu entrar. O Tarcísio se comportou da maneira que ele precisa fazer. O Tarcísio continuará afirmando até aos 45 minutos do segundo tempo, se houver prorrogação, também na prorrogação, o Tarcísio continuará afirmando que o presidente de 2026 será o Bolsonaro. Ele o faz porque é a maneira mais segura que ele tem de herdar os espólios do Bolsonaro. Mas eu ainda tenho dúvidas se o Tarcísio, de fato, arriscará a eleição em 2026, abrindo mão da reeleição de São Paulo, que parece muito segura para ele. Ele só o fará se houver indícios claros de uma decadência real do governo Lula, me parece. Então, nesse sentido, para 2026, o verdadeiro projeto da extrema-direita no país é dominar o Senado. E, ao dominar o Senado, começar um processo de médio prazo para sujeitar o judiciário. É assim que o Viktor Orbán fez na Hungria, é assim que o Donald Trump fez na Suprema Corte Americana e agora está tentando reforçar com juízes federais nos Estados Unidos. Esse me parece o plano imediato da extrema-direita. Agora, a longo prazo, Fabíola, por enquanto, pelo menos, eu não tenho dúvida. A longo prazo, o nome mais importante, o nome que realmente terá destaque é o nome do Nicolas Ferreira. Se você me permite, muito rapidamente, porque o Nicolas Ferreira é uma síntese inesperada de fatores que na política recente brasileira estiveram em lados opostos. Veja, o Olavo de Carvalho sempre foi um católico tradicional e tinha um profundo desprezo pelos evangélicos, às vezes manifestado claramente, às vezes de maneira sutil, mas ele não tinha nenhuma relação com os evangélicos. E o olavismo, sem a retórica do ódio, a linguagem desenvolvida pelo Olavo de Carvalho e difundida por mais de uma década, sem rivalidade alguma nas redes sociais, o bolsonarismo seria muito difícil de imaginá-lo. Então, mas sempre houve uma distinção entre olavismo e evangélicos. A Michele Bolsonaro ajudou, em alguma medida, a suprir essa lacuna, porque ela é uma evangélica, que tem muita penetração no meio, da Maris Alves, etc. Mas o Nicolas Ferreira é a junção de olavismo com teologia do domínio, mais política dos morais, mais conservadorismo. O Nicolas Ferreira é uma espécie de mar em que tem todos esses afluentes que convergem. Além disso, o Nicolas Ferreira domina profundamente toda a retórica necessária para falar com públicos diversos, com os mais jovens, ele é um deles. O Nicolas Ferreira é da geração Z, ele é um nativo digital, ele domina profundamente a técnica das redes sociais. O Nicolas Ferreira sabe exatamente o que dizer para agradar os adeptos do militarismo e os adeptos da pauta de costumes, da pauta de moral e costumes. Lembre-se que aqui no Rio de Janeiro ele disse: o que nós precisamos é de testosterona, é testosterona que precisamos, que é a pauta típica do militarismo, e ele, além disso, ele sabe exatamente o discurso, a retórica, o gestual, as metáforas que usar para os mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. O nome realmente a se prestar atenção na direita brasileira é o nome do Nicolas Ferreira. O Tarcísio é muito mais um desejo da elite brasileira do que realmente uma vontade popular. O Nicolas Ferreira conjugará ambos. É a figura realmente que exige a nossa atenção. Muito interessante a análise aqui do professor João César de Castro Rocha, escritor, historiador e pesquisador de extrema-direita e direita. É muito interessante os alertas que ele traz aqui. Para quem está conosco na TV, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente segue conversando pelo YouTube. Vai lá no canal UOL no YouTube que você continua nos assistindo. Vai lá, Josias, sua pergunta. O professor realça o papel do Nicolas Ferreira. De fato, ele é um personagem que chama a atenção e merece ser acompanhado, né? Mas quer me parecer que para 2026 está se discutindo agora, ele parece que não tem idade nem mesmo para o Senado, estão vendo lá se aprova um projeto para permitir que ele seja candidato ao Senado. Portanto, como alternativa presidencial, ele poderia construir alguma coisa para 2030, talvez. Agora, o que eu queria lhe perguntar é, o senhor fala que vai ficando claro que direita e extrema-direita podem se livrar do imã Bolsonaro, né? O que eu lhe pergunto é, o que é que o Lula pode fazer para cometer mais erros em relação a 2026? Será um erro considerar que a pulverização da direita dá a ele um favoritismo em 2026? Justamente, Josias, esse me parece que seria o erro maior. O erro maior que o campo progressista pode cometer é considerar que a decadência do Bolsonaro é igual
a desaparecimento da extrema-direita. Não é. Na verdade, o bolsonarismo seria incompreensível sem uma tendência que domina a política brasileira desde pelo menos a década de 60, que é o militarismo. O bolsonarismo é um fruto de uma memória mal resolvida da ditadura militar, entre outras coisas. Nesse sentido, repare algo muito importante, Josias. O Tarcísio de Freitas, nós estamos esquecendo que ele é capitão. Ele é do Exército. E o Tarcísio de Freitas, ele deixou o Exército não desonrado, como Jair Messias Bolsonaro, que teve que se reformar às pressas para não ser expulso. O Tarcísio de Freitas deixou o Exército numa situação muito cômoda, muito positiva. Ele deixou o Exército para ingressar na vida civil e para ingressar em tarefas importantes. Ele foi diretor do setor do Ministério dos Transportes no governo da Dilma Rousseff. Então, o Tarcísio de Freitas, em alguma medida, é a verdadeira face do militarismo que quer voltar ao poder no Brasil. Em que medida? Porque ele não tem as máculas da carreira que o Bolsonaro teve e ele consegue transmitir algo que o Bolsonaro não é capaz. Em alguma medida, por isso também ele não empolga o público bolsonarista. Ontem aqui em Copacabana, o discurso do Tarcísio é muito técnico, é um discurso prêt-à-porter, é um discurso de alfaiate, à medida do que deve ser feito. Ele disse, Bolsonaro será candidato em 2026. Aí ele perguntou, sim, olha, Josias, imagina isso, diante de 20 mil pessoas você pede como se fosse um professor de escola, sim ou não? Sim! Aí todo mundo, sim, sem grande entusiasmo. O Tarcísio não produz entusiasmo algum, mas... Espera, só segura aí que a gente está retornando com o pessoal da TV para o senhor concluir seu pensamento, que é interessante isso. O professor João César está fazendo uma análise aqui sobre o perfil de cada um dessa direita e falando inclusive do Tarcísio, que tem esse discurso muito técnico, né? E eu achei interessante essa sua análise também, que o Tarcísio, ele agrada a elite brasileira, mas ele não tem essa pegada de público, que a gente fala que tem Lula e que tem Bolsonaro, né? Por isso que o país fica nessa divisão, né? Tarcísio não tem isso, mas Nicolas tem. O senhor estava falando sobre ontem como que ele se comportou, o Tarcísio. Ele não levanta o público, é isso? Não, de jeito não tem condição nenhuma de levantar o público, mas, paradoxalmente, isso pode ser uma força para ele. Porque, ao mesmo tempo em que ele mantém uma lealdade protocolar ao Jair Bolsonaro, ele deixa claro que o seu estilo é o oposto. Recordemos que há uma semana ele não teve nenhuma dificuldade de compartilhar o palanque com o presidente Lula, de sorrir, de ser agradável e de dizer, pelo bem do povo de São Paulo. Há um ponto importante. Eu vou propor aqui uma analogia para provocar o Josias e o Tales. Eu diria assim, Jair Messias Bolsonaro é o Jânio Quadros do militarismo brasileiro. Isto é, o Jair Messias Bolsonaro... por que eu digo isso? A UDN, que era um partido de elite, Afonso Arinos Gemelli Franco, Carlos Lacerda, figuras muito importantes intelectuais. Mas a UDN não tinha voto, a UDN nunca chegou ao poder. Por isso a UDN se tornou o maior partido golpista da história recente brasileira. A UDN sempre estava tramando golpes. Até que o Jânio Quadros caiu no colo da UDN, foi candidato pela UDN, venceu as eleições. Em 7 meses renunciou. O Jair Messias Bolsonaro é o Jânio Quadros do militarismo. O Tarcísio de Freitas é o Castelo Branco do militarismo, isto é, claro, o Castelo Branco foi marechal, o Tarcísio capitão, mas no sentido em que, para o projeto do militarismo de realmente voltar ao poder no Brasil, o Tarcísio de Freitas é o candidato ideal. Ele não é o Jânio Quadros do militarismo, Josias, ele é o Castelo Branco. Professor, é muito bem colocada essa questão. Eu acho realmente que o Tarcísio é o candidato das elites, o desejo da elite militar, da elite econômica, etc. Agora, o senhor falou do Nicolas. O Nicolas, por outro lado, teve o Bolsonaro chegou a se encrespar com ele durante a campanha para São Paulo, porque o Nicolas arrastou a asa para o Pablo Marçal. Para o Bolsonaro não existe outro nome que não seja ele ou a família dele. Ele provavelmente tem uma análise muito parecida com a do senhor, de que o Nicolas é uma ameaça. O senhor não acha isso? Com certeza. Isso é importante, Thales. Olha que interessante. O Nicolas é uma ameaça não para o Bolsonaro, porque os planos são muito diferentes. O Bolsonaro efetivamente venceu uma eleição em 2018 com larga vantagem.
Em 2022, apesar de tudo, obteve 58 milhões de votos e a direita no Brasil, desde Jânio Quadros, não tinha tido um candidato com a popularidade, com a capacidade de mobilização extrema do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é outro time em relação ao Nicolas. Mas o Nicolas é uma ameaça, isso é bem importante, Thales, não é para o Bolsonaro, mas sim para os filhos do Bolsonaro, isto é, para os presumidos herdeiros do Bolsonaro. Você se recorda, Thales, que o Nicolas, em mais de uma ocasião, fez menção ao rei Davi, ao rei Saul? Bem breve, Fabíola, prometo. O Davi não era rei era Saul. O que faz o Davi? O Davi luta contra Saul, ele se rebela contra Saul, ele critica Saul, ele espera Saul morrer. Quando Saul morre, ele presta as homenagens ao antigo rei. Agora Davi pode ser rei. Havia, no entanto, um problema. Havia um filho do Saul que tinha a mesma pretensão. O que fez Davi? Matou o filho de Saul, que tinha a pretensão de suceder ao pai. Nicolas Ferreira não é uma ameaça a Bolsonaro. Nicolas Ferreira, assim como o Tarcísio, permanecerá até os 45 minutos do segundo tempo. Se houver prorrogação, se houver batida de pênaltis, o Nicolas Ferreira será o goleiro para defender o Bolsonaro. Assim que ficar claro que o Bolsonaro é carta fora do baralho, o Nicolas Ferreira destronará Eduardo Carlos, Flávio e o Jair Renan de uma só vez. Aliás, o Jair Renan, que tem praticamente a mesma idade que ele, eu estava conferindo aqui, o Jair Renan tem 26 anos e o Nicolas 28. E aí, Isso. e olha só onde está Nicolas e onde está Jair Renan. Ô, professor, eu quero aproveitar a sua presença